Pais queridos, que Deus possa abençoar a vida de todos que estão nos acompanhando através dos canais do CETEPEB. Estamos iniciando a nossa Semana Teológica. Muito feliz de você estar aí ligadinho e poder aprender um pouco junto conosco, a gente oferecer para vocês esse conteúdo, iniciando, dando início aos trabalhos do segundo semestre de 2020 aqui no seminário, tá? Você é muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo, divulga ele, tá? Porque o nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas possíveis. A Semana Teológica é um preparo, é uma preparação para que os alunos possam retomar o ritmo de aulas, para que pessoas novas visitem o seminário, para que todos os nossos propósitos e trabalhos que são feitos aqui no CETEPEB sejam conhecidos. O CETEPEB existe para formar obreiros para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor, para o pastoreio do rebanho de Deus na terra. E essa Semana Teológica serve para que as pessoas que estão interessadas, em fazer parte dessa dimensão tão abençoadora do preparo bíblico e teológico e ministerial, estejam nos conhecendo melhor e a gente conhecendo vocês também. Sabemos que estamos vivendo um período de pandemia, então decidimos disponibilizar da melhor maneira possível tudo aquilo que aconteceria presencialmente em uma semana teológica, de maneira online para você, tá? Trazendo aí conteúdos de qualidade na área teológica para o seu conhecimento, tá bom, querido? Eu queria só informar para você que as matrículas ainda estão abertas aqui no CETEPEB. Se você tem um chamado, nós podemos te preparar bem, podemos te ajudar. Então, até o dia 8 de agosto, você pode nos procurar aqui presencialmente, através dos canais do CETEPEB, o nosso site é www.cetepeb.com.br. Você encontrará lá todos os nossos contatos, tá? E você poderá vir aqui fazer sua entrevista, conhecer o seminário e quem sabe começar essa caminhada de preparo aí para o seu ministério, para você apresentar um ministério saudável, um ministério frutífero para a glória de Deus, mediante o seu chamado, tá bom? Estamos aqui com o nosso querido pastor Pacobello, nosso professor em cadeiras do Antigo Testamento, é a especialidade dele. Ele é um professor que tem aqui sido cooperador do seminário já há um bom tempo, nos abençoando e abençoando a vida de muitos alunos, E nós iremos começar essa nossa jornada de Semana Teológica com o pastor Pacobello, tá? Pilares do Antigo Testamento. Fique ligadinho aí, pegue caneta e papel para que você possa anotar. Eu tenho certeza que o conteúdo vai te abençoar muito, tá bom? No nome de Jesus, muito obrigado, que o Senhor possa te abençoar e mande seus feedbacks, comente aí nos nossos canais de YouTube ou do Facebook, tá? Que nós iremos cada vez mais preparar conteúdos para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e o Senhor te guarde. Você fica agora com o pastor Pacobello. Olá, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Nós estamos começando hoje a nossa Semana Teológica do CETEPEB de 2020. E eu tenho a honra e a alegria de poder começar esta Semana Teológica, fazer a abertura dela. Quero agradecer a todos os diretores do seminário, a todos os alunos, aqueles que compõem essa instituição de ensino tão abençoada aqui na nossa cidade e que certamente forma o ministro, leva a palavra de Deus em todos os recônditos do nosso país, onde nós temos alunos. Então, hoje nós vamos dar início a essa Semana Teológica. A Semana Teológica tem o objetivo, obviamente, de mostrar a você um pouco daquilo que é ensinado no nosso seminário, de trazer alguns temas importantes, temas teológicos importantes, mas também de levar você a criar o desejo, a cada dia mais, de conhecer a palavra de Deus, não é? Como a própria Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque o próprio profeta nos diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento.
E na verdade esse conhecimento teológico ele precisa ser direcionado. É por isso que o seminário existe, para que você possa efetivamente compreender a palavra de Deus e entender da maneira mais clara e objetiva possível. Eu tenho um desafio hoje de falar a você sobre os pilares do Velho Testamento, não é? Do Antigo Testamento ou Velho Testamento, como você queira dizer. É uma missão árdua porque muitas pessoas acabam olhando para a Bíblia, dando uma ênfase maior ao Novo Testamento e deixando o Velho Testamento de lado, não é? Na verdade, o Novo é o mais importante para o nosso contexto hoje, sim, porque vivemos o Novo Testamento, não é? Eu costumo sempre dizer aos meus alunos e aos discípulos da nossa comunidade de fé que o livro de Atos dos Apóstolos não terminou, não é? Na Bíblia constam apenas 28 capítulos e cada um de nós escreve um capítulo dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque somos a continuidade daquela igreja primitiva. A igreja que fazemos hoje, obviamente com diversas variações, não é verdade? Evoluções no contexto social, ela é um pouco diferente, mas a essência da igreja primitiva, daquela fundada pelos apóstolos, é a mesma que nós temos hoje. E por que então devemos conhecer o Velho Testamento? Porque ele nos dá todas as bases necessárias para compreender a história da humanidade no contexto espiritual, não é? Ele nos dá toda a estrutura para que possamos entender por que a igreja existe hoje. O Velho Testamento nos dá toda a estrutura para compreender por que e como Jesus veio à Terra, humilhando-se à condição de homem para salvar a humanidade. Então é exatamente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que nós criamos esses parâmetros, que nós compreendemos isso e que nós também efetivamente confirmamos que tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, você sabe que há uma diferença de tempo entre o último profeta, Malaquias, para o Evangelho de Mateus, não é? Para a narrativa do nascimento do apóstolo João Batista, há um espaço de tempo de cerca de 400 anos. Então, o Velho Testamento foi escrito num espaço de 400 anos, começou-se a escrever o Novo Testamento. Então, ainda que haja um pequeno espaço na história da humanidade, né? 400 anos é pouco, para nós, obviamente, é muito, mas é um pequeno espaço. Ainda que haja esse espaço de tempo de 400 anos, tudo que acontece no Novo Testamento foi escrito no Velho e acaba sendo confirmado no Novo Testamento, não é? Então, o Velho Testamento, na verdade, a Bíblia em si, de uma forma completa, e o Velho Testamento representam aquilo que nós temos de maior na história da literatura mundial. O maior livro da história da humanidade é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é composta por duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então podemos com certeza dizer que o Antigo Testamento é o maior livro da humanidade, ao lado do Novo Testamento, e os dois compõem a Bíblia Sagrada, não é? Há uma certa discussão no que se refere à palavra de Deus, não é? Eu sou de um tempo onde nós tínhamos apenas duas versões da Bíblia, a atualizada e a corrigida, não é? Só tinha essas duas, e quem tinha dinheiro para comprar as duas versões ainda estava ostentando Bíblia, não é? Hoje nós temos aí aqueles que gostam de estudar a Bíblia, 20, 30, 40, 50 Bíblias totalmente diferentes, com enfoques diferentes, com direcionamentos diferentes, em linguagens e versões diferentes. Obviamente tudo isso conseguimos por conta da tecnologia que temos hoje, não é? Mas independente da versão que você tem, se uma é boa, outra é ruim, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, eu me identifico mais com essa ou mais com aquela, não importa. O que importa é que você leia a palavra de Deus. Que você leia os livros do Velho Testamento com compreensão, não é? Há uma didática especial para você ler a Bíblia, não é? Se você conseguir ler 4 capítulos por dia da palavra de Deus, em um ano você lê a Bíblia toda. E nessa didática você lê um pouco do Novo, um pouco do Velho, do Antigo Testamento, e você certamente vai poder contemplar e entender a grandeza da Bíblia. Eu sempre digo que as pessoas não devem começar a ler a Bíblia pelo Gênesis,
mas sim pelo Evangelho de João, que é um evangelho direcionado a todas as nações e que tem uma facilidade de entendimento muito grande. Depois de lermos o Evangelho de João, depois de lermos Mateus, Marcos e Lucas, aí sim podemos nos aventurar no Velho Testamento para que possamos compreendê-lo de uma forma geral. Amém? Então fica a dica aí para você que quer ser um leitor ávido da palavra de Deus, para que você possa ler a Bíblia didaticamente e de uma maneira que você possa compreender, sem questões teológicas, apenas compreendê-la de uma forma geral. Quando entramos nas questões teológicas, obviamente você vai precisar de um estudo mais aprofundado e nós estamos aqui totalmente preparados para recebê-lo, para que você possa crescer na fé, crescer no conhecimento e crescer ministerialmente. Amém? Falando do Velho Testamento, então, nós temos o maior livro da história da humanidade, não é? E ele é dividido em algumas partes. Nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, não é? O Pentateuco, os livros escritos por Moisés, os livros históricos que narram a história da monarquia de Israel, da instituição da monarquia, da ascensão e queda da monarquia, tanto do reino de Judá, o reino do sul, quanto o reino do norte de Israel. Os livros poéticos, que refletem a cultura dos hebreus naquela época. E depois os livros proféticos, que tem uma subdivisão entre profetas maiores e profetas menores, não é? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui ainda hoje. E este livro magnífico e maravilhoso, ele tem uma história, como eu disse, várias versões, mas há uma grande celeuma, um grande enigma, podemos assim dizer, sobre a Bíblia, porque a Bíblia usada pelos cristãos protestantes, ela tem 66 livros. A Bíblia usada pelos cristãos católicos, ela tem mais livros, não é? Então deixa eu tirar de você a dúvida e o enigma dessa questão desses livros chamados não canônicos, não é? Os mais radicais chamam de apócrifos. Eu não os chamaria de apócrifos porque eles têm um fundo histórico no povo de Israel importante, então os chamo de não canônicos. Por quê? Vou lhe explicar. Naquele período que eu disse no começo, de 400 anos, não é? Nós temos entre Malaquias e João Batista aquilo que nós estudiosos chamamos de silêncio profético. Isto é, Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, inclusive cronologicamente, e João Batista, que vai ser o próximo expoente da pregação da palavra de Deus. Podemos chamá-lo de apóstolo, podemos chamá-lo de profeta. Ele mesmo se intitulava amigo do noivo, não é? Lá no Evangelho de João. Então, ou também o amigo do noivo. Então, entre Malaquias e João Batista, nós ficamos 400 anos sem um profeta em Israel, sem alguém que representasse a voz de Deus. Neste período, houve uma conturbação gigantesca política e histórica em Israel. Por quê? É o período onde há a ascensão e queda do Império Grego-Macedônico, cujo seu expoente maior é Alexandre Magno, e a ascensão do Império Romano, não é? Neste período, houve uma disputa muito grande do território de Israel, não é? Da região de Jerusalém, que no Novo Testamento chamava-se Judéia, Samaria, Galiléia e tudo mais. Tudo aquilo compõe o país chamado Israel, aquele conquistado por Josué, ampliados os seus limites por Davi e posteriormente pelo rei Salomão, não é? O reino de Israel, o reino de Judá, é a terra que foi disputada por gregos e por romanos. Nesse período houve uma resistência muito grande com relação a esse domínio grego e romano. E o que ficou se estabelecido depois de várias batalhas, de vários líderes, o líder que mais se sobrepôs, que mais apareceu nesse período foi Judas Macabeu, ou João Macabeu, não é? E Macabeu foi aquele que conseguiu defender a lei de Moisés em detrimento dos ensinamentos gregos e romanos. Mais gregos, obviamente, porque havia filosofia e eles eram mais instruídos, e romanos também. Então, o que se instituiu? Em todo o Império Grego, em todo o Império Romano, o único país onde haviam dois governos era Israel.
O primeiro governo, o governo de Israel, representado pelos sacerdotes, isto é, o governo da religião, que os sacerdotes, na verdade, eles não eram mais aqueles descendentes de Levi, originários da época de Moisés e de Arão, mas agora eram descendentes de Judas Macabeu, aquele que se estabeleceu no poder em Israel. Então, os sacerdotes que, por exemplo, condenaram Jesus à morte, Anás e Caifás, eles não eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Eles eram descendentes de Judas Macabeu, que tomou o poder religioso e que instituiu a religião como seu poder. E o segundo poder era o poder dos imperadores, tanto gregos quanto romanos, não é? Então, por isso que nós temos na crucificação de Jesus o julgamento de Pôncio Pilatos, onde ele, através dos romanos, não condena Jesus, e o julgamento dos hebreus, dos judeus, onde Jesus é condenado por conta da religião, não é? Então, neste período de silêncio profético entre Malaquias e João Batista, não houve nenhum profeta, mas houve toda essa manifestação política e religiosa, não é? Os livros não canônicos para nós cristãos protestantes, não é? Pentecostais e tantos outros que usam a Bíblia que nós usamos, esses livros não foram canonizados, obviamente, por Lutero, que organizou tudo isso. Por quê? Porque eles não tinham relevância espiritual, não é? Porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é a narrativa de amor de um Deus para com o seu povo. A Bíblia é um livro que ensina o relacionamento espiritual do ser humano com o Deus criador dos céus e da terra. Então, como nestes livros não há relevância profética, não há relevância espiritual, mas sim histórica, Lutero entendeu por bem tirar estes livros do cânon sagrado, não é? Isso não significa que a Bíblia católica esteja errada e a protestante certa, ou vice-versa. Não, as duas estão corretas, as duas são relevantes em todos os aspectos, as duas são espirituais. O que acontece é que os cristãos católicos entenderam por bem trazer para a Bíblia, para que ela cronologicamente ficasse organizada e abordasse todos os períodos da história da humanidade, colocar esses livros que nós chamamos de não canônicos, entre eles Macabeus, Judite, Baruque, Sabedoria e alguns outros aí que eu não vou me lembrar agora. Por exemplo, o interessante é que Baruque, a nossa Bíblia, ela fala de Baruque, mas Baruque era o escriba do profeta Jeremias. Ele que escrevia as profecias que Jeremias contava, falava, ou as visões que Jeremias tinha. Os católicos entenderam que estas profecias eram originárias de Baruque, mas na verdade são originárias de Jeremias. Então, apenas questões históricas, didáticas e pedagógicas para você entender a questão do Velho Testamento, tá bom? Deste enigma dos livros não canônicos e chamados por alguns de apócrifos. Bom, o Velho Testamento ele conta histórias maravilhosas. Não apenas dos filhos de Israel, mas de povos que viviam ali ao redor da Mesopotâmia e da região de Canaã também, e também, obviamente, do Egito, que você conhece a história de Moisés, não é? Mas o Velho Testamento relata, por exemplo, a história do maior legislador de todos os tempos, que é Moisés, não é? Quando estudamos direito, nós vemos que a base de todos os ensinamentos ali é o Código de Hammurabi, não é? E posteriormente em Roma, quando o direito se instituiu como uma ciência, Ulpiano, um estudioso romano, que foi o primeiro legislador de Roma. Mas aí entre o Código de Hammurabi e Ulpiano, nós temos Moisés, aquele que foi o grande legislador de Israel e deu os passos e as bases para que uma nação pudesse existir, não é? Nós temos também o maior guerreiro da história da humanidade, podemos assim dizer, podemos dar esse título a Josué, o homem que saiu com um grupamento de escravos do Egito, transformou-os em guerreiros e conquistou um país para ele, não é? Para ele e para o povo. Nós temos depois na sequência o homem de 3 funções. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta, Samuel,
o homem que instituiu a monarquia em Israel, ungindo os 2 primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Não é? Depois nós temos, obviamente, aqui, vou chamá-lo carinhosa e afetivamente, do maior músico da Bíblia, que é o rei Davi, mas ele teve muitas outras funções, porém, a Bíblia nos traz evidências claras de que era um poeta, de que era um homem que amava adorar a Deus. Inclusive, no seu tempo, ao lado do tabernáculo de Moisés, não é? Havia o tabernáculo de Davi, aquilo que é chamado a casa de Davi, não é? Para que ele pudesse ali adorar ao Senhor, para que ele pudesse ali tanger sua harpa e ter ali os seus momentos de adoração com o Pai. Depois nós vamos ter o maior profeta da Bíblia, que certamente é o profeta Isaías, não é? Pela proficuidade dos seus escritos, ele escreve 66 capítulos, e olha que coisa interessantíssima, não é? A Bíblia tem 66 livros. Óbvio que Lutero e outros organizadores da Palavra de Deus não pensaram isso, não é? Mas a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Os 39 primeiros capítulos de Isaías tratam dos filhos de Israel. Os 27 últimos capítulos tratam de profecias sobre Jesus. O Velho Testamento tem 39 livros que contam a história de Israel. O Novo Testamento tem 27 livros baseados em Jesus Cristo e na igreja. Então, o livro do profeta Isaías, porque eu o chamo de o maior profeta da palavra de Deus? Porque ele tem uma mini Bíblia nos seus escritos. 66 capítulos, 39 sobre Israel e 27 sobre Jesus, as profecias sobre Jesus e também o novo tempo que nasceria a partir do nascimento, vida e morte de Jesus. Então nós temos aí estes grandes homens da palavra de Deus que falam da grandiosidade, que falam do amor, que falam da graça e do poder de Jesus Cristo. Amém? Voltando a falar sobre a estrutura, os pilares efetivamente do Antigo Testamento, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles escritos por Moisés, não é? Há uma controvérsia, obviamente, nos últimos capítulos de Deuteronômio, que narram a morte de Moisés. Esses certamente foram escritos por Josué, o escritor do primeiro dos livros históricos da Palavra de Deus, não é? Então nós temos Gênesis, que narra todos os princípios. Tudo que você quiser saber sobre o princípio na história da humanidade, nós temos em Gênesis. O primeiro homem, as primeiras civilizações, as primeiras migrações, o primeiro homicídio, o começo de toda a violência, o começo da redenção, a primeira profecia sobre Jesus, a primeira nação, primeira e única nação escolhida por Deus, não é? Então, tudo isso nós temos no livro do Gênesis, que significa, é uma palavra originária do grego, que significa princípio, não é? Então, temos tudo de princípios no livro do Gênesis. E, obviamente, ele começa com uma frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois nós vamos para o livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, que narra de perto a história do seu nascimento e da sua ascensão como um egípcio, não é, criado pelos egípcios, e depois se tornando um hebreu que vai se tornar o grande libertador e o protagonista de uma das histórias mais fantásticas da palavra de Deus, a travessia do Mar Vermelho e cronologicamente, não é, as 10 pragas que assolaram o Egito e também a travessia do Mar Vermelho. Interessante sobre as 10 pragas do Egito, quando você estuda pormenorizadamente cada uma delas, você vê que Deus enviou as 10 pragas para afrontar, para derrotar e para mostrar que 10 deuses do Egito não tinham nenhum tipo de poder, não é? Então as 10 pragas foram orquestradas pelo próprio Deus para derrubar a divindade, para tirar a esperança dos egípcios naqueles falsos deuses, que eram 10, existiam mais obviamente, mas esses eram os 10 deuses principais dos egípcios. E as 10 pragas vêm exatamente para isso.
não é? E narradas no livro do Êxodo. O livro do Levítico são as bases e a estrutura do sacerdócio. Levítico vem de Levi, não é? O filho de Jacó, que foi escolhido para ser o sacerdote, que Moisés e Arão eram da tribo de Levi. O livro de Números narra a grande rebelião dos hebreus quando estavam para entrar em Cades Barneia, na terra prometida, e a condenação deles a viverem por 40 anos no deserto. E o livro de Deuteronômio, Deuteronômio é uma palavra que significa repetição, é a repetição das leis de Moisés. Moisés ensina novamente as suas leis à geração que iria entrar na terra prometida, porque a geração rebelde foi condenada à morte no deserto. Todos os hebreus de 20 anos para cima morreriam durante os próximos 40 anos no deserto. E a nova geração de 20 anos para baixo é que tomaria posse da terra prometida àquela geração rebelde, não é? Então, Deuteronômio é essa repetição. Depois nós vamos para os livros históricos, não é? Josué, Juízes, Ruth, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros contam a organização de Israel, Josué a conquista, Juízes, um período de declínio espiritual e político gigantesco, onde haviam alguns, se eu não me engano, 15 juízes espalhados por Israel, governando aleatoriamente. Depois nós temos o livro de Samuel, que é o homem que reorganiza Canaã como um país, efetivamente, dá a eles, contra a sua vontade, certamente, um rei chamado Saul, e em seguida assume 40 anos depois Davi, o rei dos reis, o prometido de Israel, o homem que mudou completamente a história de Israel, estão narrados no livro de 1º e 2º Samuel. Originalmente eram apenas um livro só, didaticamente foram divididos em 2. Nos livros dos reis, também 1º e 2º Reis, nós temos a narrativa de todo o reinado pós-Davi. Salomão em diante, até Joaquim, aquele que será levado cativo à Babilônia, não é? E conta toda a história de Salomão, sua ascensão, seus pecados, sua queda, sua ascensão novamente, ficando mais próximo de Deus, a divisão do reino com seu filho Roboão e Jeroboão, e toda a história de estabilização de um reino, crescimento e ascensão do reino e declínio do reino, culminando com o cativeiro na Babilônia, nos últimos capítulos do livro dos reis. Depois nós temos o livro das crônicas, que é a recontagem da história de todo o Antigo Testamento até então, na visão do escriba Esdras, um homem que nasceu na Babilônia, mas que foi instruído nas leis e que teve a incumbência de trazer uma parte dos hebreus de volta do cativeiro para ali permanecerem. O livro de Neemias, que conta a história desta libertação e como Neemias conseguiu instituir novamente Jerusalém como uma cidade habitada novamente, reconstruída. Esdras, também com a reconstrução do templo. Contemporâneos viveram na mesma época. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram 5 que cuidaram da reorganização política e espiritual de Israel pós-cativeiro na Babilônia. Uma história diferente é o livro de Esther, que narra exatamente o remanescente dos filhos de Israel que ficaram em Babilônia e Pérsia, não é? Uma parte voltou para Jerusalém com Esdras e Neemias e Zorobabel, uma outra pessoa importante nesse contexto, e uma parte ficou na Babilônia e posteriormente na Pérsia, que Babilônia foi conquistada pelos persas, que é a história de Esther, a preservação de um povo que servia a Deus. Depois nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, que refletem a cultura, não é? Os hebreus amavam a poesia e amavam a música. Então, ali está a expressão cultural de um povo nos livros poéticos. E, finalmente, terminando o Antigo Testamento, os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores.
Essa divisão entre maiores e menores não é por causa do tempo, mas é exatamente porque os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, não é? Foram os que mais escreveram, a maior quantidade de profecia está na mão destes homens. E depois os profetas menores, que profetizaram por um tempo menor e escreveram menos em Israel e também na Babilônia, não é? Você pode, por exemplo, descobrir que o profeta Abacuque, por exemplo, o profeta Ezequiel, foram homens de relevante importância na Babilônia, ao lado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O profeta Obadias profetizou durante o retorno do povo para Jerusalém, não é? Ezequiel e Abacuque foram aquilo que nós chamamos de prefeito hoje, não é? Foram os prefeitos do período em que Israel viveu cativo na Babilônia, da cidade onde os hebreus viviam, eles eram os governantes do povo de Israel na Babilônia, né? Óbvio, ao lado de Daniel, que foi um grande político também, mas Ezequiel escreve muito e Obadias e Abacuque escrevem pouco, mas tem uma relevância espiritual muito grande. E o período interbíblico, que eu já expliquei para vocês, já dei um pano de fundo aí de como eles são, não é? Então, é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês nesta semana teológica que nós temos, né? Neste tempo que nós estamos passando. Talvez você esteja assistindo de manhã, à tarde, à noite, mas é importante que você tenha este pano de fundo sobre o Velho Testamento para verdadeiramente ver a importância dele e como ele pode ser relevante para as nossas vidas, não é? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei é uma sombra das coisas que estariam por vir, não é? Então, você pode entender que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, não é? O que você vê na sombra? Você vê a forma daquilo que existe, não é? Você não vê os detalhes daquilo que existe. Então, o Velho Testamento é exatamente esta sombra daquilo que nós vivemos hoje. O nosso dia a dia, a nossa vida cristã, o nosso caráter cristão, a nossa edificação como filhos de Deus, tudo isso aprendemos no Novo, mas embasados naquilo que o Velho Testamento falava. Tá bom? Então eu quero desafiar você, que você venha para o CTPEB, que você se matricule, ou então pelo menos venha assistir uma de nossas aulas, não é? A título de experiência, para você sentir o ambiente acadêmico que existe aqui, sentir o ambiente espiritual que existe aqui. Deus está neste lugar, óbvio como está na sua casa, sem dúvida nenhuma, óbvio como está na sua igreja, mas aqui nós podemos senti-lo de uma forma acadêmica, podemos dizer assim. Aqui nós sentimos Deus quando estudamos Ele. Então, eu queria desafiar você a ter essa experiência teológica, fazer a sua matrícula e vir aqui nos conhecer, porque certamente a graça, a glória, o poder, a manifestação e a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo estarão sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e eu desafio você a vir aqui conosco. Um abraço em nome de Jesus.